Ana Sampaio, começo mesmo por si, não é? Nos discursos, e já ouvimos hoje de manhã também essa referência, os doentes estão sempre no centro, não é? E nestas coisas, na prática e tendo em conta estes resultados, não parece ser assim tanto. Que leitura faz deste acesso e também destes constrangimentos aqui assumidos? Tal como a minha colega Tamara já disse no painel inicial, realmente fala-se sempre do doente no centro, mas é difícil a sua concretização. Relativamente aos dados aqui que nos forneceram, realmente vemos que ainda existem dificuldades de acesso, melhoraram realmente os tempos, mas ainda existe alguma dificuldade de acesso do doente ao medicamento mais inovador. E na questão, por exemplo, da dispensa de proximidade, que durante a pandemia foi uma realidade necessária implementar, ainda conseguimos ver aqui que houve 4 hospitais que não implementaram. E que só 17% dos doentes é que estão a ter acesso a esta em média, não é? A este serviço de proximidade da medicação hospitalar. E isto é essencial, porque muitas vezes nós vemos casos, ainda há pouco tempo estou-me a lembrar de um caso, uma doente de Valpassos que todos os meses tinha que ir ao Porto para levantar a sua medicação. E realmente não faz sentido, não é? Porque ela não se ia deslocar para ter uma assistência médica, portanto não era uma consulta, não eram umas análises, não, era simplesmente levantar uma medicação e, portanto, às vezes acho que temos que pensar nestes casos e realmente facilitar o acesso aos doentes, porque os doentes já têm tantas outras dificuldades, não é? Porque têm que se ausentar muitas vezes do trabalho para ir a uma consulta, ausentar para análises clínicas. Portanto, ainda se ter que ausentar para levantar a medicação ainda é mais um procedimento. Além do impacto da própria doença e na família. Sim, é um impacto na família, é um impacto em tudo, não é? Na sua produtividade e depois muitas vezes estes doentes já têm uma dificuldade enorme em conseguir manter os empregos, porque como vão tendo várias ausências, em situações difíceis em que as empresas se sintam, muitas vezes vão dispensar aqueles trabalhadores que mais se ausentam, não é? E, portanto, muitas vezes são os primeiros a serem dispensados e é difícil. Portanto, temos que pensar um bocadinho como é que podemos também proteger e a pandemia vem-nos mostrar isso, não é? Muitas vezes, aqueles que estão ao nosso lado podem ser aquelas pessoas que mais precisam de um apoio e que às vezes não estamos a ver qual é. E, portanto, penso que isso deverá ser estudado. Relativamente aqui ao acesso, por exemplo, dos medicamentos inovadores, há um aspecto que não é focado no relatório, porque não teria que ser, mas é um pormenor que eu gostaria de focar, é que às vezes para o doente ter acesso a um medicamento mais inovador, muitas vezes vai fazer outro medicamento que logo à partida o médico sabe que ele não vai surtir efeito. E acho que às vezes deviam ser estudados estes casos, porque às vezes há particularidades dentro das doenças que realmente logo à partida o médico sabe que tem que ser aquele medicamento mais inovador. Mas muitas vezes obrigam o doente a passar pelos vários medicamentos até chegar ao mais inovador. E isso para mim é algo que me faz muita confusão, porque está-se a dar medicamentos necessariamente ao doente. Muitas vezes este doente pode criar outros problemas até de imunogenicidade e de, noutra altura que precisa do medicamento, o medicamento deixar de funcionar. E me parece a mim que é, como a Tamara também dizia, um desperdício. E, portanto, acho que às vezes há situações particulares que devem ser analisadas numa outra vertente. E o tempo, não é? Sim, o tempo. E sempre o tempo. É, o tempo, exatamente, porque depois muitas vezes estas medicações, até se saber se a medicação efetivamente fez efeito ou se falhou, são 6 meses e, portanto, às vezes são vários medicamentos, então vamos andando aqui e, entretanto, passou-se o tempo e a qualidade de vida do doente foi diminuindo, a sua produtividade também e portanto, há um impacto muito grande. Aproveito para lhe pedir para passar o microfone à doutora Rubina Correia, porque lhe deu a deixa perfeita para falar até do sofrimento ético, não é, doutora Rubina, do qual temos falado prementemente também por causa da pandemia, porque foi agravado. Efetivamente, têm-no assumido. O que a Ana Sampaio está a relatar colide muitas vezes também com o sentimento do próprio clínico, que em última análise acaba por ser quem tem acesso à informação e o considera até válido. Sim, e que fica de mãos atadas perante sabendo que há uma opção de cura, de melhoria, de qualidade de vida e que não é permitida àquele doente e que poderia ser diferente, ou que até pode ser diferente em alguns sítios do país e que até pode ser diferente
no resto da Europa. Mas antes de mais, antes de ir mesmo à parte do sofrimento ético, deixe-me agradecer à APA, à Ordem dos Farmacêuticos, por trazerem este tema em debate, porque não é um tema de grande importância e, caricato ou não, estamos na Academia das Ciências e realmente num tempo em que a inovação dos medicamentos tem andado em passos largos, em que a ciência, em que a medicina, em que a farmácia, toda a investigação não podemos ficar reféns de processos burocráticos para dar a melhor qualidade de vida portanto, aos cidadãos. Portanto, acima de tudo, ressalvar isso. E da parte do médico realmente é muito frustrante saber que há melhor tratamento, que há a opção de sobrevida e de melhor qualidade de vida, não faltando ao emprego, e saber que por burocracia, portanto, claro que não pode ser, nós temos, em termos de código deontológico, temos sempre que, pela ética da justiça distributiva, considerar o melhor tratamento, tem que ser o que também esteja acessível e com uma boa gestão de recursos financeiros, mas realmente precisamos de ver que as realidades dentro do nosso país não são iguais e as realidades dentro da Europa também não. E aliás, pode ter, por exemplo, um acesso a uma autorização de acesso especial no hospital ao lado da sua, o seu não ter, numa região ter, o seu não ter, ou até um próprio programa de acesso precoce. Isto também não deve ser fácil. Assistimos a isso, pelo menos nos que são públicos, começamos a assistir a isso, por exemplo, no caso da avaliação do medicamento para a hepatite C, que teve a jornada que sabemos, e que tornou muito visível essas assimetrias também no acesso. Sim. É assim, nenhum trabalho é fácil, não é? E a avaliação custo-económica dos medicamentos também não é fácil. Mas, acima de tudo, o que é necessário é cumprirem-se prazos e ser muito claro nos resultados, em termos de até quando é que nós podemos dar o resultado, até quando que um clínico pode esperar, ou que um doente pode esperar que vai ter uma resposta perante aquele medicamento inovador. Isso pode fazer toda a diferença e é necessário que ocorra, porque nós temos medicação que já demorou a ser trazida para Portugal em 700 dias, o que já não foi útil para muitos dos doentes que dela necessitariam e que portanto, foram perdidas vidas. Portanto, acho que, acima de tudo, o que importa é, ok, há este medicamento inovador, há um prazo que tem que ser cumprido. E se não é cumprido, alguém terá que ser responsabilizado, porque lá está, há o sofrimento ético que se assiste, mas eu pergunto, e a outra face? E a responsabilidade do que não se passa? É que se não há financiamento, aceita-se. Agora, perdido no tempo, nas espumas dos processos, é que não poderá ser. Tem que haver uma responsabilização de todos os intervenientes. Aliás, fica sempre a pensar quantas assinaturas serão precisas para ter acesso a um medicamento que pode salvar vidas. Aproveito para pedir para passar à doutora Helena Farinha. Doutora Helena, vou fazendo a pergunta enquanto se faz estas novas performances de segurança. Tendo em conta também os pontos de acesso, o índex conta como o contributo, obviamente, dos farmacêuticos hospitalares e tendo em conta os dados, eles até parecem achar que o acesso está a funcionar mais ou menos, não é? Mas quantos pedidos não chegam? Ou seja, também quantas necessidades são desconhecidas a montante destas requisições médicas, de autorizações de utilização excepcional e do subsequente carimbo das direções dos hospitais que mandam depois, obviamente, para o Infarmed? Bem, eu para responder essa pergunta tenho que colocar na componente profissional. Portanto, que eu trabalho numa instituição e, de facto, tenho uma visão mais otimista do que foi aqui partilhado, nas várias dimensões. Primeiro, reconheço perfeitamente que há uma evolução positiva, mesmo num ano, que foi um ano de grande exigência a nível hospitalar, fruto da pandemia que atravessamos. Mas, no global, penso que há uma evolução positiva. Portanto, falava-se há pouco, tem que haver sempre uma capacidade interna de otimização contínua de processos. Não é? E nós vemos que, por exemplo, a Ana Sampaio falava de levantar a medicação. Obviamente, uma instituição que tem uma capacidade de dar para mais tempo, as pessoas deslocam-se, irão-se deslocar, digamos, menos tempo. Não tão frequentemente. Mas, de facto, é importante porque muitas vezes nós somos o ponto de contacto
3 em 3 meses, digamos, com estes doentes, e muitas vezes, de facto, existem fatores do doente que condicionam a terapêutica, os doentes fazem outras terapêuticas e somos nós que muitas vezes sinalizamos ao doente e que sinalizamos switches ativos para a terapêutica até mais inovadora, porque de facto estamos mais presentes na vida destes cidadãos. E há aqui uma dimensão que é muito importante, que é a interdisciplinaridade, portanto, que é esta componente de uma maior robustez nas decisões, porque muitas vezes há uma situação em que é necessário um medicamento que é de justificação, porque é uma segunda linha ou uma terceira linha. Há um pedido. Esse pedido, há um parecer farmacêutico. Portanto, e há uma discussão com o clínico e que muitas vezes um ou outro muda, porque de facto reconhecemos que naquele momento é a melhor situação. Mas na maior parte das vezes há uma concordância. E, de facto, depois essa dimensão, no caso das AES, dos medicamentos, em que falam em 6 digamos, órgãos. Portanto, na realidade, não é tão, não é estar a carimbar 6 vezes. Portanto, eu vou-lhe dar um exemplo muito rápido. Há um pedido médico, obviamente, que é validado pela direção de serviço, vai aos serviços farmacêuticos, há um parecer dos serviços farmacêuticos, vai à Comissão de Farmácia Terapêutica e, nesta plataforma, no caso dos que estão em avaliação prévia, é tudo registado. E, portanto, a Comissão aprova logo, o Conselho aprova logo numa plataforma informática e depois o Infarmed responde. E este período tem vindo a diminuir, pois isto depende, obviamente, pois isto depende de processos internos, não é? Se todas as semanas há pedidos, todas as semanas são colocados, todas as semanas são ouvidos, é uma coisa. Se faz mensalmente, é outra. Portanto, isto é essa tais assimetrias que a doutora falava. Mas acho que, no global, tem havido uma melhoria e tem havido uma procura de encontro de soluções comuns, mesmo ao nível da proximidade, que é uma coisa que se vai manter, não é? E que nós articulamos com os nossos cidadãos, com quem está à nossa volta, no sentido de proporcionar, porque a proximidade é algo que, no fundo, nos vai ajudar em que temos situações de doentes que vivam perto ou que vivam longe e que não tenham capacidade de se deslocar em segurança. Nós também temos de ter nas nossas instituições capacidade de os receber em segurança. E, portanto, nessa dimensão houve uma capacidade dos farmacêuticos de se adaptarem, de criar valor, que de facto resulta numa melhoria que tem que ser contínua e que penso que progressivamente vamos continuar nesta senda. É um circuito em melhoramento. Eu pedi, por favor, para passar à doutora Rosário. Neste caso, vamos pedir, obviamente, a ajuda. Muito obrigada. Doutora Rosário, também vou colocando aqui o cenário. A partir desta visão mais otimista da Helena Farinha, ou seja, esta melhorias assim a curto prazo, no que às vezes parece ser um jogo de paciência com o regulador também. Olá, Paula, e obrigada uma vez mais pelo convite. Eu penso que a nível hospitalar há de facto um esforço e há esses processos de melhoria contínua, há esse maior foco nas necessidades do doente. Mas eu acho que, e como disse a Ana Sampaio, o índex não foi preparado para responder ao desafio que eu vou colocar. Mas, na verdade, eu acho que muitos destes problemas estão a montante e a jusante daquilo que o índex pretendeu avaliar. Porque há, de facto, uma discricionariedade grande naquilo que é, por um lado, a permissão de acesso precoce, não é? Nós sabemos que esse acesso precoce está dependente, em primeira mão, da aprovação dos programas de acesso precoce. Sabemos que essa aprovação não é uniforme, nomeadamente a nível do Infarmed. Temos casos em que pedidos de aprovação de programas de acesso precoce foram negados e que foram depois recuperados por pressão dos próprios doentes e dos clínicos que os seguem. E, portanto, eu acho que a questão está muito, por um lado, naquilo que fica de fora, naquilo que não é visível, não é? Na capacidade dos doentes de fazerem ouvir as suas vozes e de poderem, de alguma forma, ter acesso precoce a estas terapêuticas. Por outro lado, é o próprio sistema de avaliação e disponibilização
de medicamentos. Tivemos a apresentação do Patient Weight, não é? Com quem é que nós nos queremos comparar? Que prioridade é que damos ao acesso a estas terapêuticas inovadoras? E eu acho que não é claro, fala-se muito da sustentabilidade e da comportabilidade do próprio sistema. Onde é que estão essas prioridades? Eu acho que nós, enquanto sociedade, temos o direito de saber se a oncologia é uma prioridade e em que medida, é feita à custa de quê? E eu acho que enquanto nós não formos claros, enquanto não formos transparentes relativamente à disponibilidade que, enquanto sociedade, temos para tratar uns e para não tratar outros, nós estamos sempre a falhar enquanto decisores em nome de um bem comum. E a apresentação do Max focou muito a parte da necessidade da transparência, do melhoramento dessa transparência, até porque no que acabamos de falar também muito em termos das autorizações de utilização excepcional e o próprio acesso, como referiu novamente, aos programas de acesso precoce. Quando ouvimos falar disso é sempre nos medicamentos life-saving, não é? Muitas vezes estão nos medicamentos life-saving, os que salvam vidas, mas entretanto onde é que está o espaço e o tempo no travar da progressão da doença? Porque também a inovação também está aí, não é? Aí onde é que estão os programas de acesso e as utilizações? E é um ponto muito, muito pertinente que coloca na perspectiva da indústria. Eu acho que nós estamos a ver novamente melhorias naquilo que é a aprovação dos programas e na possibilidade de depois os pedidos em si serem avaliados caso a caso e decididos caso a caso, mas a questão que coloca é muito pertinente porque quando o Infarmed decide aprovar ou não aprovar um programa de acesso precoce apenas tendo em consideração se há uma progressão imediata da doença ou não, está por vezes, e já o fez, a negar uma terapêutica com intuito curativo versus um acesso mais tardio em que apenas vai fazer paliação e, portanto, onde é que nós colocamos o enfoque? É naquilo que vai ser a overall survival, que é algo que os reguladores pedem muito e são muito exigentes quando estão a avaliar o processo em si, na forma abstrata, mas depois no concreto, quando têm que decidir sobre se tratam com intuito curativo ou se tratam num setting mais paliativo, há uma tendência para considerar que só quando há emergência é que se vai tratar, quando muitas vezes a oportunidade de salvar uma vida aconteceu uns meses antes, quando se negou que essa terapêutica pudesse ser disponibilizada. Pois claro, até porque depois também vem sempre a questão de que vida, de que qualidade de vida. Bem-vindo, Dr. Rui, bom dia, professor. Está-nos a ouvir bem? Bom dia, estou a ouvir muito bem. Espero que me estejam a ouvir tão bem. Não faltam pontos para a sua intervenção, Dr. Ruivo, e começo precisamente por esta última deixa. Não ficam potencialmente fora de demasiadas aprovações em tempo útil, perguntava-lhe. Paulo, não sei se ouvi completamente a sua questão, mas se há realmente, eu penso que aliás... Nesta primeira ronda. Sim. Deixe-me só fazer algum cumprimento inicial, porque queria realmente agradecer a oportunidade de estar também convosco nesta conferência, que tem já uma tradição grande, e agradecer à APA, agradecer à AstraZeneca, as pessoas do Dr. Alexandre Lourenço, do Dr. Sérgio Alves, obviamente um cumprimento muito especial ao professor Francisco Ramos, como chairman da conferência, também a si e aos colegas que estão aí no painel, que representam no fundo os profissionais de saúde e também os doentes, que já esteve no primeiro painel, mas agora também com a Ana Sampaio, e obviamente a indústria farmacêutica aqui pela Jornal. Deixando os cumprimentos e agradecendo mais uma vez, também cumprimentar a professora Sofia Oliveira Martins. Eu penso que o que podemos ouvir nestes dados que nos foram apresentados mostra que nós, de facto, temos um acesso efetivo aos medicamentos, neste caso, incidiu sobre o ano anterior, o ano 2020. Porque, repare, quer em termos das AOEs, que é um instrumento que, efetivamente, é muitas vezes negligenciado nas análises internacionais e nos dados que há pouco foram apresentadas pelo Max Newton, mas que efetivamente nós podemos verificar
O número de AOEs que nós demos em 2020, que foram mais de 3.000 AOEs, significa que, de facto, temos aqui um instrumento importante de acesso, conjugadas, obviamente, com os programas de acesso precoce, e aqui deixe-me dizer também, muitas vezes estes programas não são totalmente gratuitos, como também há pouco foi dito. Mas também temos que ter a noção das razões porque é que se fala de que as avaliações são mais demoradas. Eu penso que devemos de todo, eu fico muito, até posso dizer, incomodado quando simplificamos demasiado estas discussões com termos que não são apropriados para uma questão desta natureza e, portanto, devemos ser rigorosos na forma como analisamos estas matérias, perceber quais são os instrumentos, perceber onde é que podemos trabalhar e aprofundar esses instrumentos e evitar, digamos, até usar muito chavões que não têm qualquer significado para fazer uma discussão séria sobre os temas. E é importante nós percebermos que estas avaliações têm que ser feitas com a existência de dados. Aliás, o regulamento europeu, que há pouco a minha colega Mariana apresentou muito bem e que eu também quero aqui cumprimentar e agradecer todo o trabalho que fez neste processo, tem vários instrumentos e um deles são os aconselhamentos científicos na fase inicial, porque de facto nós, para podermos fazer a avaliação, precisamos de ter os dados para esse efeito. Não podem ser feitas avaliações sem dados comparativos que ponham em perspectiva as diferentes alternativas e muitas vezes é isso que dificulta o processo. E também, obviamente, temos que ser transparentes, já se falou aqui muito de transparência, completamente de acordo com a transparência, a começar desde logo pelos dados que a indústria farmacêutica nos faculta, e portanto temos que ter a noção que muitas vezes também os preços, os custos que são apresentados e que se fossem aceitos tornavam o sistema insustentável e portanto nós temos que ter uma preocupação global, nós estamos a pensar, e aqui de facto estamos a pensar nos doentes. Podemos dizer que nos casos concretos de um ou outro, eu não sinto essa preocupação, mas efetivamente a nossa preocupação está centrada nos doentes, mas de uma forma global e, portanto, para garantirmos o acesso generalizado, temos que efetivamente ser muito rigorosos na forma como fazemos a avaliação, temos que dispor de dados para o fazer e isso é um trabalho que tem que ser feito a nível europeu também e está a ser feito. Para que, de facto, isso aconteça. Como foi há pouco dito, este regulamento vai dar um contributo, não é para resolver os problemas no curto prazo, mas também nós não podemos pensar que o curto prazo é apenas aquilo que é necessário. É preciso trabalhar no curto prazo, é preciso trabalhar também no médio e longo prazo, e penso que aí estamos no bom caminho, e eu congratulo por isso estar a acontecer e por nós também termos podido contribuir para esse efeito. Quando também falamos aqui do acesso ao medicamento e à inovação, temos que falar de forma global. A nossa preocupação é, de facto, com a inovação. Há pouco o Dr. Francisco Ramos fez essa referência muito bem, a inovação e a que custo é essa inovação, mas temos que pensar no todo, temos que pensar em todos os medicamentos, também aqueles que não são inovadores, que muitas vezes são essenciais e que também poderão não estar disponíveis. E isso temos que trabalhar para que isso não aconteça. Não podemos criar uma situação em que vamos passando de medicamento em medicamento e deixamos para trás aqueles que continuam a ser vitais ao sistema de saúde, mas que já não têm interesse do ponto de vista económico ou do ponto de vista comercial e, portanto, vão sendo retirados. Isso não pode acontecer. E, portanto, nós temos também que manter muito clara essa dimensão e isso também é uma grande preocupação nossa, onde temos trabalhado. Penso que também o estudo mostra bons resultados a esse respeito e, portanto, eu também fico satisfeito por ver que o trabalho que estamos a fazer está a ter impacto positivo nas instituições. Aliás, a doutora Helena Farinha foi também, penso que foi clara naquilo que referiu. Portanto, gostava de realmente salientar que é preciso termos esta visão de conjunto, não nos focarmos em aspectos pontuais, não falarmos das coisas sem olharmos para a substância e trabalhar sobre os pontos onde podemos realmente melhorar. Aliás, nós estamos a preparar e vamos fazê-lo um processo de trabalho com todas as instituições, quer as associações doentes, desde logo, quer com os profissionais de saúde, quer com a indústria farmacêutica, porque, para além do regulamento que acabou de ser aprovado a nível europeu, que foi aqui apresentado, está a ser iniciada uma revisão da legislação europeia, da legislação toda, portanto, no fundo, uma revisão global que a Comissão Europeia quer fazer da legislação
Portanto, nós entendemos que esse processo que agora está a ser iniciado deve ser feito de uma forma estruturada e, portanto, do nosso lado, enquanto Infarmed, a Autoridade Nacional, vamos desenvolver aqui um plano de trabalho com todas as partes para que possamos analisar todos os aspectos, e aqui estamos a falar desde questões que têm a ver com outras áreas, como as limitações na disponibilidade de antibióticos, como é que podemos fazer reposicionamento de medicamentos mais antigos, como é que podemos articular os dados de evidência do mundo real com a avaliação dos medicamentos. Há todo um sem número de questões que vão agora estar em cima da mesa e que nós vamos querer discutir, e iremos fazê-lo de uma forma estruturada com todas as partes. E antes de eu voltar à ronda aqui na casa, eu perguntava-lhe, falou de dados de avaliação. Pois muito bem, eu tinha ideia, e corrija-me se eu estou em erro, que o Portugal, nomeadamente o Infarmed, até tinha sido dos primeiros países do mundo, e já remonta a 1998, a criar um dos primeiros mecanismos de avaliação. E perguntava-lhe, posto isto, o que é que poderemos ter perdido ou não ter tirado tanto proveito disso mesmo até aos dias de hoje. Tendo em conta também os dados de avaliação que referiu, não impõe agora a nova alteração uma decisão final da IEMA e esses resultados e avaliação não terem que ser repetidos, digamos assim, pelos reguladores de cada país? Veja o que é que aconteceu agora com as vacinas, que também foi aqui focado. Não houve necessidade de estar a rever tudo outra vez e de dados. Vários aspectos. Devemos deixar claro, e devemos, de facto, discutir as coisas sem haver ignorância sobre quais são as regras. O novo regulamento que foi apresentado não altera aquilo que é o papel da Agência Europeia de Medicamentos. O que faz, e isso é muito, muito, muito importante, é uma articulação muito eficaz que se pretende que exista entre essa etapa percorrida ao nível da EMA, pelos peritos nacionais. É bom saber-se quem avalia são os peritos nacionais, não são entidades abstratas como às vezes se pensa. Portanto, fazer essa ligação, depois a avaliação para efeitos de acesso aos serviços, aos sistemas de saúde em termos de financiamento. Portanto, o que estamos a dizer é que na fase final da avaliação da EMA, em que a EMA conclui pela qualidade, segurança e eficácia, devemos criar condições para que, nesse momento, haja uma avaliação complementar que vai ser feita na sede que este novo regulamento cria e que vai fazer uma análise, digamos, do posicionamento desse novo medicamento. De analisar os dados que estão disponíveis em termos o novo medicamento oncológico para uma determinada situação, seja o cancro da mama, seja outra, em que vai fazer uma análise de que dados diferenciam esse medicamento face a outros dados dos outros medicamentos. E esse instrumento nós vamos tê-lo de forma mais rápida e uniformizada a nível europeu. O que nós temos que reforçar, e isso era o que eu estava a querer também dizer, e tem razão, nós fomos os primeiros países a desenvolver este sistema de avaliação que agora vai ter tradução no regulamento europeu, é que nesta fase em que nós precisamos de fazer essa análise mais robusta, mais rigorosa, para podermos ter os instrumentos para a negociação no âmbito da comparticipação, é ter dados mais comparativos. E isso também o próprio regulamento tem instrumento. Há pouco, se calhar, a expressão, a tradução em portuguesa, consultas conjuntas, pode parecer um bocadinho hermética, mas o que nós estamos a dizer é que, previamente à própria submissão dos pedidos à EMA, haver consultas conjuntas no sentido de se identificarem do melhor possível dados, incluindo comparativos, que possam ser produzidos e que depois estejam disponíveis para podermos fazer essa avaliação. Portanto, esse trabalho também existe em conjunto com a EMA, para que no final de toda esta cadeia nós tenhamos o mais informação. Porque muitas vezes o inquérito que o Marx Newton apresenta nunca tem essa informação, porque fala de tempos de calendário, é evidente, eu percebo e estou perfeitamente de acordo, colocando na posição da Ana Sampaio ou da Tamara, que estamos a olhar para o calendário, mas muitas vezes as razões por que o tempo pode ser mais alargado têm a ver com a necessidade da indústria complementar a informação que nos submeteu. Aliás, houve 2 casos muito recentes, medicamentos
que foram recentemente financiados, que nós podemos demonstrar qual foi o tempo em que esteve em avaliação no Infarmed, em avaliação ativa no Infarmed, e o tempo que esteve a aguardar esclarecimentos por parte da indústria. Portanto, essas situações devem ser obviadas e devemos trabalhar no sentido de as obviar. O regulamento vai nesse sentido, o trabalho já está a ser feito vai nesse sentido e, portanto, devemos prosseguir dessa forma. Não podemos também cair na tentação, e julgo que o Dr. Reis Ramos também quis referir isso na sua introdução, de facto, nós temos aqui muito boas experiências da pandemia. Eu tenho dito e reitero, são bons ensinamentos, são lições aprendidas que temos que tirar a partir delas. O que conseguimos fazer com a distribuição das vacinas, quer na parte científica da avaliação ao nível da EMA, quer na parte da negociação dos contratos que foram feitos a nível europeu, em que sentimos realmente o papel e a presença da Europa em termos concretos, que nos tocaram a nós, cidadãos, em cada um de nós. Portanto, isso são tudo aspectos muito positivos. O joint procurement, portanto, a aquisição conjunta, que aliás, num documento também que a presidência portuguesa aprovou, de conclusões do Conselho, nós temos-lo também referido como um caminho importante. Tudo isso é muito relevante, mas temos que fazê-lo sem cair na tentação de simplificar as coisas ao ponto de elas não poderem funcionar. Porque nós não podemos estar a olhar para o sistema sem ser para o seu todo. Nós queremos que os cidadãos tenham acesso aos medicamentos, o que esse é a nossa obrigação, é o nosso papel e é aquilo que temos feito. E eu julgo que o trabalho que temos feito demonstra claramente isso. E, portanto, o que temos agora é que olhar. Permita-me interrompê-lo, já volto a si também, porque já focou aí alguns pontos importantes que vale a pena ouvir, obviamente, os outros protagonistas deste debate. Ana Sampaio, ouvindo o que diz o presidente do Infarmed, onde é que vocês gostavam de estar? Porque, ouvindo precisamente o Dr. Rui Ivo, dava a ideia que vocês até já estavam também mais no centro do processo, não é? Mas o que é que perspectiva, não estando, como já assumiu não estar, onde é que querem estar e como a breve trecho? Um dos aspectos que eu estou aqui a pensar, e o Dr. Rui voltou a insistir na questão da transparência. Só para lhe dar um caso concreto, houve um medicamento para a doença de Crohn que demorou quase 2 anos a ter a autorização de financiamento. Pronto, havia a AUE, o doente realmente podia ter acesso por AUE, mas era muito complicado, era só esgotando todos os outros medicamentos é que o doente podia ser pedido a uma AUE para esse. E durante 2 anos, eu, como associação de doentes, representante dos doentes de doença de Crohn e colite ulcerosa, não conseguia saber onde é que estava o processo. E então, a única forma de eu saber era ligar para o Infarmed e tentar perceber. E depois era quase uma bola de ping-pong. Olha, agora estamos à espera de uma resposta da indústria. Depois não era a indústria, dizia que estava à espera de uma resposta do Infarmed. E isto foi assim desenrolando várias vezes durante 2 anos, até ao ponto que um dia eu liguei para lá e afinal já tinha passado no Infarmed e agora estava na mesa do Secretário de Estado para a aprovação, também durante vários tempos. E o que eu digo é isso, mas porquê que não há um sítio onde permita o cidadão normal ou a própria associação doente perceber a cada momento onde é que está o processo? Para ele poder fazer este acompanhamento. Porque isso é que é transparência. A transparência não é dizermos aqui todos que vamos muito ser transparentes, portanto temos aqui as regras claras, sabemos quais são as regras do jogo. Não. Transparência é isto, é dizer onde é que o processo está em cada um dos momentos. Que é para ver até a própria associação de doentes, de alguma forma, pode ajudar a desbloquear a situação, porque às vezes pode acontecer, pode haver algumas dúvidas e que nós, como associação de doentes e representantes de doentes, possamos realmente ajudar também neste processo. Portanto, é isso que eu acho que realmente devemos todos, como cidadãos, saber melhor onde está realmente o processo e as associações de doentes poderem fazer este acompanhamento. Como é que vê que isto vai poder acontecer, à luz do que foi conhecido ou do que é possível conhecer nesta nova alteração? Pelo que eu vejo, o regulamento europeu aqui já permite que as associações de doentes façam um acompanhamento muito mais numa fase até mais inicial. Portanto, eu acredito que, mesmo que seja um acompanhamento europeu, porque nós temos quase todas as associações de doentes têm uma representação europeia. Portanto, representa a todos, não é? E, no fundo, cidadãos que vivem com aquela patologia a nível da Europa. Se esse acompanhamento existir desde o início, acho que vai ser
claramente mais fácil para nós e até mais transparente para saber estas fases do processo. Congratulo o Infarmed por conseguirem concretizar este regulamento europeu, que eu sei que também foi algo que demorou o seu tempo, e dar os parabéns porque realmente é algo que pode facilitar. E acho que a nível disto da medicação devemos cada vez mais pensar a nível europeu. E nós, Portugal, somos um país tão pequeno, às vezes discute-se mesmo a parte do preço, eu às vezes discuto, será que estamos sempre a dizer que o preço em Portugal não pode ser igual ao preço de outro país europeu, porque somos um país, não é, com os rendimentos per capita mais parcos, mas eu digo assim, mas isto depois é tudo um secretismo tal, que eu pergunto, mas efetivamente é mais barato em Portugal? E outra questão que há bocado falávamos e também me preocupa, é a questão dos outros medicamentos, dos medicamentos triviais, muitas vezes vão acontecendo para a doença. Sim, que o Dr. Ruiva acabou de falar, Sim, não é? exatamente. Que não podem ser descontinuados. Pois, mas são. Exatamente. Por exemplo, eu estou-me agora a lembrar de um medicamento que nós andamos sempre aqui também muito complicado, que é a ciclosporina. Desculpem, não é ciclosporina, agora falta-me o nome do medicamento, mas é um medicamento que os doentes tomam para realmente ter uma determinada qualidade e o que acontece é que volta e meia esse medicamento é descontinuado. E porquê? Porque o medicamento tem um preço tão barato que muitas vezes não compensa ao laboratório ter esse medicamento no mercado. E isto para nós é um problema. E depois o que é que acontece? Depois o doente tem que ir comprá-lo à Espanha. E então há uma autorização especial e o medicamento vem de Espanha para Portugal e isto tudo a custas do próprio sistema de saúde. Portanto, não faz sentido. Há aqui também outros medicamentos, e realmente concordo com o Dr. Rui Ivo, que não podem ser deixados para trás e que temos que pensar se realmente o valor do mercado não está ajustado, se calhar temos que elevar um bocadinho, mas permitir que ele exista, porque fica muito mais caro ao doente, seja ele deslocar-se da Espanha para adquirir o medicamento, seja o medicamento vir de Espanha para cá, e com um processo um bocadinho complicado, porque é preciso justificar que não há nenhum medicamento que o substitua. E pronto, mas é um medicamento já, não estamos a falar do hospitalar, não é? Já estamos a falar da farmácia comunitária. Obviamente, ambulatório, portanto, obviamente. um outro nível, mas sim, sem dúvida, é preciso estar Sim, mas atentos. também acontece a nível hospitalar. Temos, aliás, hospitais que passaram a produzir medicamentos que foram descontinuados. Portanto, também acontece a nível hospitalar. Tenho a doutora Rosário ao seu lado, pedir-lhe para lhe passar o microfone. Doutora Rosário, há aqui dois pontos importantes. Não é que a AstraZeneca tenha medicamentos em descontinuação, não estou a induzir tal ideia, mas está dentro da indústria e pode nos dar aqui uma luz se também o país, a certa altura, não se está a tornar demasiado desinteressante à luz desta dinâmica de que temos abordado também esta manhã. Olá, Paula, novamente. É uma pergunta muito pertinente, que se calhar eu colocava em duas perspectivas. Por um lado, a questão destes medicamentos, que são medicamentos de uso muito bem estabelecido, muitas vezes únicos no mercado, com preços irrisórios, em que o custo do medicamento não paga, se calhar, a cartonagem e o folheto informativo do doente. E nesse ponto, se calhar também, socorrendo-me daquilo que foram as nossas tentativas daqui a uns anos, fazer uma revisão excepcional de um preço de um medicamento que não tinha, em muitas das suas indicações, alternativas no mercado. Depois de um calvário de 2 anos, praticamente, nós desistimos do processo de revisão, porque o medicamento custava 2 euros, tinha que passar a custar no mínimo 4 para ser viável manter a sua permanência no mercado, e não foi possível o acordo porque isso iria implicar uma duplicação dos encargos do SNS com o medicamento. Estávamos a falar de um medicamento que custava 2 euros e que ia passar a custar 4 e que não tinha alternativa. Aliás, tinha várias alternativas para as várias indicações que o medicamento tratava, todas elas mais caras, e que acabaram necessariamente com a incapacidade de manter esse fornecimento ao mercado, acabaram por substituir a sua utilização de uma forma muito mais espartilhada, muito mais segmentada e com um aumento de custos muito maior do que aquele que teria que ser assumido pelo Ministério e pela sociedade para garantir que o medicamento estaria no mercado. Portanto, eu acho que isto é um problema que não é um problema europeu, que não é um problema português, é um problema europeu e que acho que tem que ser levado a sério. E têm que ser criados mecanismos que permitam que esses medicamentos possam continuar a ser disponibilizados.
Depois temos a outra face da moeda que tem a ver com algum desinteresse e com algum desinvestimento, que tem a ver, mais uma vez, com os tempos de acesso à inovação. Portugal pode, mas dificilmente terá a voz se, por um lado, clamar maior investimento, maior presença, se calhar condições de acesso mais favoráveis, quando os processos de avaliação não são processos de avaliação. Eu acho que há aqui um ponto também que eu gostava de referir, que é, e é algo que neste ponto nos alegra, nos satisfaz. Os processos de avaliação, quer clínica, quer económica, não cumprem os prazos legais, mas são mais rápidos e são cada vez mais robustos e é algo que nos orgulha. Nós olhamos hoje em dia para os resultados dos processos avaliativos e a grande maioria deles são processos de grande qualidade, são processos sem mácula. Portanto, do ponto de vista da avaliação, eu acho que nós não temos nada a dever a ninguém e, portanto, isso é algo que me orgulha, não é? Porque são os nossos peritos, é a nossa ciência e nós somos capazes de fazer tão bem como os melhores. Os processos negociais, os processos, esses sim, não é? E depois os processos de decisão no final dos processos negociais, e a Ana referiu a questão dos tempos de espera para uma assinatura, para uma decisão, quando quer o processo de avaliação, quer o processo de negociação, estão finalmente concluídos, são esses que são muito penalizadores e são esses que, no limite, tornam também Portugal menos atrativo por outro tipo de investimentos. Doutora Rubina, pegando também já nestes novos pontos, têm os médicos ainda paciência e empenho para este jogo e acreditando nesta parte da evolução, da qualidade também dos dados que vos chegam, obviamente, que é o vosso fator primordial de decisão. Não é fácil, não é? Às vezes imagino que seja estar ali, onda após onda, não é? E assegurar o embate. Onde é que também estão os programas de apoio aos doentes que garantam a adesão, a toma adequada, tudo isto que vocês também no terreno gostariam de ter mais comprimido? Bem, coloca-me aí várias questões, Paula, pegando só um bocadinho... O tempo não está a ser nosso amigo, peço desculpa. Eu peço desculpa, mas eu queria só pegar um bocadinho, antes dessa questão, na questão da proximidade, da entrega de proximidade, e realmente aqui as duas ordens foram muito colaborativas e muito, no início da pandemia, ao ter a operação... Luz Verde, não é? Eu espero não estar agora a dizer nenhuma asneira, em levar aos doentes a medicação e que realmente tiveram as duas ordens, a ordem dos farmacêuticos e a ordem dos médicos, uma grande preocupação com os doentes crónicos e que se tem prosseguido, e penso que estes dados do índex dizem 17%, mas se calhar não sei se já terão entrado em linha de conta com esta operação Luz Verde. Outro ponto que coloca tem a ver se os médicos têm ainda paciência para a parte, terão que ter, porque realmente a nossa missão é o que for melhor para os nossos doentes. Agora, toca num ponto muito importante, que é a necessidade de um tempo reservado para tudo isto, não é? Para que se faça uma fundamentação técnica, científica, o mais robusta possível, de maneira que o medicamento que possa ajudar o Infarmed e os decisores políticos a ter a decisão que nós achamos que é o mais correta para os nossos doentes, mas também seria importante haver um tempo consignado para investigação e para a reavaliação até pública daquilo que se investiu, do que todos os decisores apostaram. Portanto, aqui há a necessidade, quer da parte dos serviços hospitalares farmacêuticos, das comissões de farmácia terapêutica, das direções de serviço, aliarem-se nesta evidência científica do pós, para nós realmente fazermos qual foi o custo-oportunidade, o que é que se ganhou, o que é que se perdeu por não se ter tomado aquelas decisões. Portanto, agora, se me pergunta, há sempre esta facilidade em realizar esta evidência, esta fundamentação, e não lhe sei responder, porque realmente neste estudo, e é um estudo a que dou os parabéns
mais aos autores e levanta uma série de véus do que se há mais a investigar. Nós aqui vemos realmente os respondedores, não é? Nós não sabemos as necessidades não satisfeitas ou se realmente já existem médicos que, pelo processo ser muito burocrático, já nem pensam nisso. Portanto, é um estudo interessante de se olhar e de se pensar, porque a negação tem um preço, não é? E quando as tarefas, lá está, aqui também no custo-oportunidade do que temos que fazer, do que é mais eficaz, até poderia usar aquele medicamento, mas sei que vai demorar imenso tempo, vou optar antes por este, que é mais certo, não é? E é o que será mais rápido, quer para mim, quer para o doente. Portanto, pode realmente haver... Às vezes quase que nós falamos muito da literacia em saúde, não é? Mas aqui quase que dá jeito que o doente não tenha muita literacia, porque assim também não pressiona tanto. Porque também quando pressiona, como vocês muitas vezes estão com o tempo, lá está, é tal gestão de expectativas, do que leio das suas palavras, e tocou num ponto muito interessante, que não monitorizamos, ou é que a monitorização ainda claramente insuficiente. O que seria um bom indicador e prática de eficácia, de efetividade e até poupança. Mas reparamos neste índice, não é? De que efetivamente este indicador ainda não é muito valorizado ou então não há ferramentas no terreno para, não é? Não temos os dados, não é? Não sabemos como é que é feito e seria importante tornar público e até para boas práticas serem estendidas a outros hospitais, a outros serviços. Agora, pegando, se me permite, um bocadinho aqui na parte da transparência, portanto, o Infarmed tem o portal da transparência, quer para a parte da formação médica, seria também importante haver um portal de transparência para todos estes processos, para todos os players que estão envolvidos poderem saber onde é que estão os processos, parados, os tempos, portanto, o accountability, existir aqui realmente neste processo de acesso aos medicamentos inovadores, acho que todos teríamos a ganhar com isso, portanto, e sabíamos a quem pedir contas diretamente, quer à indústria, quer aos decisores, quer a todos, quer à parte médica que dá os peritos da parte científica, saberíamos a quem ir bater à porta. E também aos doentes, porque informação, doentes informados também são doentes poderosos, não é? São doentes que até podem aderir muito melhor. Doutora Helena, precisamente neste ponto perguntava-lhe, até porque fazem parte desta cadeia fundamental, a tal não monitorização. Há bocadinho perguntava-lhe, não foi inocente, confesso, a parte de quantas necessidades desconhecem, não é? Porque a parte do circuito funcionar bem a seguir, acredito piamente no que me diz, mas quantas necessidades não vos chegam efetivamente? E esta parte da monitorização, não é? Parecia tão importante para todos estes ganhos. É de facto, eu acho que do índice o que me destacou mais foi de facto a necessidade de haver maior investimento ao nível da monitorização da utilização das tecnologias. Mas antes de ir para essa questão, queria só reforçar aqui na sequência do que a colega aqui do meu lado me disse, que tem a ver um pouco com, peço desculpa, com a componente da proximidade. Eu aqui, independentemente do apoio fantástico que houve ao nível das ordens e da sociedade civil, de todos os players, eu tinha que mesmo destacar o papel dos farmacêuticos hospitalares nesta dinâmica, que transformaram um hospital com a capacidade de resposta e de adaptação e, no fundo, também de enquadrar tudo o que estava a acontecer ao segundo e, ao mesmo tempo, criar um mecanismo, uns melhores, outros piores, um mecanismo de proximidade para, no fundo, não só não haver interrupção terapêutica, mas também não haver interrupção de cuidados. Porque nós não podemos tirar o doente da nosso raio de visão, temos que encontrar mecanismos, as teleconsultas, etc., porque é muito importante saber como a comunicação está a ser feita. E nesse ponto eu queria só deixar esta nota que, de facto, foram momentos muito difíceis e com os recursos parcos que temos, conseguimos, bem ou mal, penso que não faltou terapêutica algum aos doentes nesse sentido e esse era algo que eu queria aqui reforçar. Relativamente à monitorização, de facto, do índice, que houve melhorias em vários aspectos e também houve melhoria nesta dimensão, eu acho que aqui tem que haver um investimento. Tem que haver um investimento porque não só na perspectiva de monitorizarmos consumos e números de doentes, mas de monitorizarmos endpoints necessários que têm a ver com estas tecnologias, porque isto é que é o Real World Evidence, o Real World Data que nos vai permitir depois, em termos de financiamento e de utilização,
dirigir melhor as terapêuticas. E aqui, neste sentido, eu tenho que dizer, penso que o farmacêutico é, de facto, o elemento capacitado para, no fundo, liderar este processo, não só pelos seus conhecimentos e pelas suas habilidades em torno do medicamento, da sua utilização, da sua monitorização, da farmacovigilância, que é muito característica do farmacêutico, tornando-se assim, digamos, um foco de evidências para, no fundo, no sentido de termos melhores decisões em torno do medicamento. Naturalmente, para que isto ter escala e para isto ter sustentabilidade, é preciso que existam instrumentos, não é? Isto não é agarrar uma folha de Excel e carregar coisas em folhas de Excel. É preciso haver instrumentos e, para isso, penso que nós estamos disponíveis para colaborar com as entidades que a MER pode criar e necessitamos de equipas dedicadas, necessitamos de recursos, não é? Não podemos ter pessoas a fazer 20 coisas ao mesmo tempo e, nesse sentido, acho que é um ponto claramente a melhorar e, desde já, pronto, coloco este desafio a todos os presentes. Reconhecendo a importância, também é meio caminho andado para... Claro que nós fazemos muito, podemos fazer localmente, portanto, ad hoc em determinadas áreas, mas para isto ter, de facto, tem que haver um instrumento... Uma consequência, como ganho para o país. Um investimento próprio, tem que haver financiamento, não é? Como tem que haver financiamento noutras áreas, não é? A gente faz proximidade, faz isto, faz aquilo, tem que haver financiamento e, obviamente, tem que haver estes mecanismos que permitam que isto se faça, não é? E que hajam equipas dedicadas e que, de facto, localmente seja possível, em cada uma das instituições, no fundo, criar isto e depois coligir estes dados todos a nível nacional. De facto, é algo que também se pode monetizar em alguns sítios que já existem e criarmos aqui uma rede interessante a este nível. Ora bem, no mundo cada vez mais digital, essa rede era fundamental. Também, quando falei precisamente, questionei dos programas de apoio aos doentes, que garantam a adesão, a toma adequada, a própria monitorização de resultados, seria um ganho. Perfeitamente. Portanto, eu acho que, por exemplo, nas nossas consultas já estamos a incluir alguns PROs, alguns que medem muito a percepção do doente, não é? Mas também é algo que, dependendo da patologia que o doente tem, podemos criar alguns indicadores ou incluir alguns indicadores que, no fundo, depois nos permitem ter dados numa primeira fase, muito para fazer pósteres e comunicações e apresentar artigos e etc. Mas acho que depois podem ser potencializados para este instrumento, no fundo, que de facto, recolhendo todos, não é? Os resultados em saúde são multifatoriais, não dependem da intervenção do profissional, claro, não é? E, portanto, há aqui uma cadeia que, de facto, pode contribuir para este valor e era importantíssimo haver redes, usarmos o digital para apoio, não só na decisão, mas em toda esta dinâmica e, de facto, todos colaborarmos para este objetivo. Já que está o microfone, mantenha, porque vou-vos pedir, estando na ronda final, ia-vos pedir assim, uma mensagem, se tivessem que estabelecer assim, uma prioridade, nomeadamente para o próximo ano, em que nos possamos reunir no próximo Fórum do Medicamento para estas análises vitais, que prioridade estabeleceria? Isto assim é muito difícil pensar, mas pronto, de facto acho que o enfoque na multidisciplinaridade e na interdisciplinaridade acho que de facto dá maior robustez a todos os processos, um caminhar conjunto com indicadores que nos permitam ter metas para nós melhorarmos, porque isto acontece em todo o mundo, não é? Nós temos níveis de diferenciação diferentes, mas temos que ter metas e muitas vezes estabelecemos-las nós. Não é? E acho que poderia haver em várias dimensões a possibilidade de criarmos vários tipos de metas e colaborarmos todos, no fundo, de melhorarmos os processos em conjunto, os doentes, os profissionais de saúde, a nível concreto do medicamento, os processos cada vez serem mais eficientes, mais adequados e ter a noção de que também é importante olharmos numa perspectiva não só continental, mas numa perspectiva, digamos, mais europeia, porque a inovação que vem aí é imensa, é avassaladora e, de facto, acho que há determinados mecanismos, como aconteceram para as vacinas, que nós podemos, de facto, ter uma visão mais europeia e facilitando todo este percurso. E, portanto, acho que aí, em termos de acesso, se a visão for europeia, se calhar haverá maior todos têm a ganhar, equidade, porque se calhar em muitos processos vai primeiro, se calhar, para a Alemanha, depois para Portugal, não sei. E, portanto, aí acho que também era importante termos esta noção de globalidade europeia. Muito obrigada. Doutora Rubina, que prioridade estabeleceria?
no final. Bem, neste ano atípico, não é, que nós passamos e que reporta o índice e o que nós estamos a analisar, há coisas que vieram, que nos trouxe e que seriam para ficar. Os cuidados de proximidade aos doentes, a facilitação do acesso. Isso seria para ficar, para manter e para melhorar. Agora, este ano também nos trouxe a atenção para aquilo que é importante. Portanto, eu acho que aqui seria necessário, na política do medicamento, separar o trigo do joio. Ver aquilo que realmente faz mais diferença, ver o custo-oportunidade por decisões que existem várias opções terapêuticas e outras em que não existe, e nesse caso tomar a decisão mais acertada que vai beneficiar mais doentes e de melhor forma, mas essencialmente naqueles que mais precisam, quando não têm outras opções. Isso tudo vai, como sociedade, permitir-nos estar num estado melhor, mais equitativo, de maior justiça, acima de tudo isso. E o ponto principal perante aquilo que foi hoje aqui analisado é delinear um plano estratégico para melhorar estas ineficiências ou as burocracias que nitidamente foi o que nós vimos nos estão a limitar o acesso a vários medicamentos que poderiam fazer a diferença para os nossos doentes. Sim, porque aqui queremos falar de inovação cientificamente comprovada, não é algo novo, mas inovação efetiva. Ana, que prioridades tendo em conta efetivamente os doentes? Olha, prioridade ainda para este ano, quanto eu, realmente a publicação em Diário da República de todo este processo de acesso à medicação em proximidade. Eu acho que isso é o nosso maior desejo. Próximo ano, trabalharmos os programas de apoio aos doentes, porque durante a pandemia nós demos-nos conta que noutros países europeus há muitos programas de apoio que os doentes têm acesso e que em Portugal não temos. E, portanto, acho que temos que trabalhar nisso, pensar e até fazer uma certa regulamentação para esses programas de apoio, porque realmente somos cidadãos europeus e, portanto, temos que ter os mesmos direitos dos outros. E, portanto, isso vai ser, sem dúvida, o que as associações de doentes vão concentrar a trabalhar no próximo ano. Portanto, os Patient Support Programs. Exato. Obrigada. Doutora Rosário. Prioridade. Eu apoio o que a Ana está a dizer dos programas de apoio ao doente. Há uma disponibilidade total da indústria, porque são aqueles investimentos em que o custo de oportunidade é imenso quando não são aplicados e em que o benefício é imediato. Não é? Nós temos que garantir não só que temos as melhores terapêuticas para o doente, que as disponibilizamos no momento certo, mas depois que garantimos, na medida daquilo que é possível, que elas são tomadas de acordo com aquilo que devem ser, que a adesão está lá, porque não é? O doente ter um medicamento em casa não influencia nada a sua situação se de facto não houver esta utilização efetiva. Mas eu depois tenho um outro pedido que, obviamente, mais do que um pedido, acho que é um apelo que liga com aquilo que o Heitor referiu, o Dr. Heitor Costa referiu no painel anterior e que se prende com esta necessidade de nós nos sentarmos, a indústria farmacêutica, as autoridades de saúde, as associações de doentes e os seus representativos e os seus representantes e os outros stakeholders, porque nós temos que encontrar modelos de financiamento e de partilha de risco no financiamento que sejam sustentáveis para todos os intervenientes no sistema. E, portanto, esse diálogo já se iniciou, mas nós temos que, de facto, investir tempo, investir trabalho para garantir que esta inovação, que, como a doutora Helena Farinha disse, que é avassaladora e que vai chegar, que nós temos os mecanismos, temos os processos, temos a previsibilidade nos processos de decisão que garantam que nós somos de facto cidadãos europeus de direito e não que ficamos aqui no nosso retângulozinho à procura da oportunidade para disponibilizar mais um fármaco. Não é isso que nós queremos, não é essa a nossa postura enquanto indústria e, portanto, é para isso que nós estamos disponíveis e queremos trabalhar nesse sentido. Doutor Rui Ivo,
Segundo, também, tendo em conta o que ouvimos aqui, e antes da sua prioridade, imagino que tenha algumas considerações a fazer e depois pedir-lhe, sim, a sua prioridade, então, até à próxima edição, no próximo ano. Vamos seguir o seu guião, claramente. Paulo, deixe-me antes de mais dizer-lhe que acho que este painel foi muito, muito interessante e muito frutífero na discussão, e eu também a queria congratular pelo mesmo. Gostei muito de poder ter esta oportunidade e daquilo que eu vi dos profissionais de saúde aqui, a doutora Helena Farinha, a doutora Rubina, a doutora Ana Sampaio dos doentes e também a doutora Rosário. Talvez focar-me em coisas muito concretas primeiro e depois a questão mais global e estratégica também da prioridade. Referi, monitorização, que foi aqui falado, um aspecto extremamente importante. Diria duas coisas concretas. Uma, completamente em linha com o que disse a doutora Rubina, no sentido de que esta informação possa ser carregada e disponibilizada, nomeadamente até, direi, para a nossa Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, porque é uma comissão que congrega os responsáveis farmacêuticos dos hospitais, os diretores clínicos médicos e outros médicos e farmacêuticos. Portanto, é um fórum muito apropriado para poder também olhar para esses dados. Portanto, é um aspecto que devemos trabalhar, sendo certo que é preciso criar sistemas. A pessoa Sofia Oliveira Martins falou que alguns hospitais têm unidades mais orientadas, portanto pode haver aqui boas práticas que possam ser introduzidas, certamente tem que se apoiar esse trabalho. Segundo, em relação à disponibilidade, que há pouco a Ana Sampaio também referiu, e eu também tinha já feito referência, gostava de dizer que este exemplo que deu de que irmos buscar um medicamento, penso que ela estava a falar da colestiramina, a Espanha, é algo que não pode acontecer. Portanto, isto vai ter que ser também discutido a nível europeu. O medicamento que está utilizado na União Europeia tem que estar disponibilizado nos outros países. E nós temos que também assumir, nós não somos um país pequeno quando olhamos para a União Europeia, somos um país médio. Comparando os 27, vamos lá ver em que posição é que nós estamos. Às vezes também temos um bocadinho esta tendência portuguesa de nos minimizarmos. Não, ao contrário, somos um país médio. Há menos maiores do que pequenos. E, portanto, temos que assumir essa, mesmo na parte há pouco falou do investimento, de sermos ou não desinteressantes. Acho que não somos desinteressantes, somos interessantes, temos que propalar as nossas capacidades e fazê-las vir ao de cima. Nesta questão de disponibilidade, também clarificar uma questão que tem a ver com algo que temos feito várias vezes. A doutora Rosário chamou aí à colação um exemplo da revisão de preço, mas temos feito várias revisões. Mas, Paula, ligando àquilo que eu dizia no início, para estarmos todos informados, nós em Portugal aplicamos preços que são a média de França, Espanha, Itália e Eslovénia. Portanto, não estamos a falar dos preços mais baixos. Portanto, quando estamos a corrigir preços, medicamentos mais antigos que possam ter um preço muito baixo e que possamos rever, estamos a revê-los para essa média e é nesse sentido, às vezes até um pouco acima, mas é algo que também devemos levar para a agenda europeia, porque não pode haver um medicamento aprovado centralmente para toda a Europa e depois estar apenas em meia dúzia de países. Isto é algo que nós não podemos aceitar enquanto cidadãos europeus e muito menos enquanto responsáveis de instituições. Qual era o outro ponto que eu tinha aqui para referir? A proximidade. Certamente o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que vai estar connosco daqui a pouco, irá falar desse processo. Eu aqui, pelos números que a professora Sofia trouxe, vejo que 80% das instituições têm o sistema de proximidade. Portanto, isto é algo muito positivo que se desenvolveu, graças, de facto, aqui ao empenho absoluto dos farmacêuticos hospitalares e em articulação com os farmacêuticos da comunidade também é certo, com o empenho muito visível dos médicos. Portanto, foi um trabalho de grandes sinergias e parcerias e eu julgo que agora, inevitavelmente, ele será consagrado na legislação. A Ana Sampaio fez esse desejo, eu sinceramente acompanho no desejo e estou certo que se vai concretizar. Pode haver aqui alguma circunstância um bocadinho limitativa no momento em que estamos, mas essa questão eu deixaria que o Sr. Secretário de Estado certamente se pronunciará. Ainda referir aqui a importância do trabalho que fazemos com os profissionais de saúde. É essencial para a Infarmed, os médicos, os farmacêuticos, os economistas, que são a base do nosso trabalho, obviamente, a par com muitos outros profissionais que também trabalham connosco. Precisamos de reforçá-los. Nós estamos a discutir com o Ministério da Saúde precisamente a necessidade de mais recursos. Nós não temos uma limitação do ponto de vista de termos meios disponíveis, temos que ter essa possibilidade de reforçar a nossa
capacidade instalada até para atuar nestas áreas que temos vindo aqui a identificar. E estou, por exemplo, a pensar até que podemos apoiar algumas iniciativas, por exemplo, relacionadas com a monitorização a nível dos hospitais. O IFAMED pode ter aqui um papel, havendo possibilidade de alocar recursos, de o poder fazer e de trabalhar em conjunto. O que é que eu deixaria para a minha prioridade para continuarmos no próximo ano? No fundo, a melhoria da eficiência, melhoramos nesta senda da melhoria da eficiência, que é muito importante, alicerçada aqui no maior envolvimento dos doentes e dos profissionais de saúde, que é essencial, e eu diria também que, associando a esta melhoria da eficiência, devemos trabalhar realmente no reforço da transparência. Transparência numa perspectiva transversal, todos os atores, indústria, autoridades, doentes, profissionais, portanto, esse também é uma dimensão que, associando a esta melhoria de eficiência, seria importante e, obviamente, procurar que as sinergias europeias tragam ganhos para nós. Nós temos várias experiências, quer mais alargadas, quer mais, digamos, em pequenos grupos, como a Valeta, em colaboração também com outras iniciativas, portanto também essa dimensão que nos parece muito importante e que, de facto, a pandemia trouxe para a ordem do dia, porque provavelmente no final também destes próximos anos vai haver uma dimensão maior europeia na área da saúde e, portanto, ela tem que ser feita no sentido de servir as necessidades dos cidadãos de cada Estado-membro. E julgo que era esta a minha mensagem que gostaria de deixar. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Doutora Rosário Trindade, Ana Sampaio, doutora Rubina Correia, doutora Helena Farinha, obrigada. Obrigada por este debate.